Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa reflexão de hoje está baseada em Hebreus capítulo 2, no versículo 3, onde nós lemos assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta é uma pergunta dirigida a cada um de nós, pecadores, porque a Bíblia é clara em afirmar que todos nós somos pecadores. E como pecadores, carecemos de um Salvador, de alguém que possa nos resgatar do pecado, nos resgatar da nossa vã maneira de viver, nos libertar do poder das trevas, do poder de Satanás e nos garantir uma vida eterna. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Agora note qual é a expressão do versículo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por que grande salvação? Porque nós somos grandes pecadores. E nós lemos na palavra do Senhor, escrito exatamente acerca disto. Por exemplo, quando olhamos para Gênesis capítulo 13, ali nós lemos que os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores perante o Senhor. Nós conhecemos um pouco a história de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída pelo Senhor Deus, como Nínive, porque os homens dessas cidades eram homens cruéis, homens maus, homens que viraram as costas para Deus, homens que passaram a aborrecer a Deus com as suas atitudes, com as suas práticas, e a sua malícia, como o Senhor disse para Jonas ir a Nínive, estava chegando perante ele. Portanto, grandes pecadores. Nós lemos também 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, que os filhos de Eli eram também grandes pecadores. O versículo diz o seguinte: eles eram muito grandes, ou era muito grande os seus pecados perante Deus. Eles estavam aborrecendo Deus com as suas atitudes, com as suas desobediências. Portanto, eram considerados também grandes pecadores. Mas eu quero dizer para você que não são somente os homens de Sodoma e Gomorra, os homens de Nínive, os filhos de Eli, que são grandes pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nos tornamos grandes pecadores. Porque diante de Deus não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado. Não tem pecadinho e pecadão, como diz, não é? Tudo é pecado. Pecado é desobediência, é rebeldia contra Deus. E Deus não admite pecado em sua presença. Deus é santo. Portanto, por isto, o escritor aos Hebreus dirige esta mensagem a nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então já vimos que nós todos somos grandes pecadores. E em nosso pecado, separado de Deus. Mas nosso Deus, sendo um Deus rico em misericórdia, nos enviou um grande Salvador, trazendo uma grande salvação para grandes pecadores como nós. E é na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos esta bênção. Vale citar aqui as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, onde ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais disse Paulo: eu sou
o principal. Paulo também era um grande pecador, enquanto Saulo de Tarso, embora fosse um homem religioso, zeloso pela sua religião, mas ele não conhecia Jesus como seu Salvador pessoal, enquanto ele não encontrou com o Senhor no caminho, na estrada para o Damasco, onde ele estava indo para perseguir os cristãos e prender aqueles que estivessem reunindo. Ele tinha uma carta do sumo sacerdote para executar, para prender os cristãos. Ele era também um grande pecador, mas o Senhor o chamou. Ele atendeu o convite de Jesus para a salvação e, portanto, tornou-se um filho de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Para grandes pecadores como nós, como já vimos, Deus enviou um grande Salvador. Agora, note o que Hebreus capítulo 4 nos diz, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O povo de Deus, sabemos que existem dois povos, né? Os judeus, né? E nós, a igreja de Cristo. Um povo que a palavra descreve zeloso de boas obras. E pertencemos somente a Deus, porque fomos comprados com um bom preço, o preço de sangue, o preço de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E ele diz então: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E o versículo 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqui podemos pensar, Deus, as obras de Deus na criação, quando criou todas as coisas, não é? E a obra de Cristo na cruz do Calvário, consumando ali o plano e propósito de Deus em prol da nossa salvação, da salvação de grandes pecadores como nós. E no versículo ainda 14 de Hebreus capítulo 4, nós lemos assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Um grande sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo não é apenas um sacerdote, mas um grande sumo sacerdote. Sabemos que a função do sacerdote era apresentar diante de Deus, interceder pelo povo, apresentar a oferta pelos pecados do povo, oferta de sacrifício a Deus. Assim faziam no templo, não é? Os sacerdotes, inclusive um sacerdote, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e ali apresentava um sacrifício, a oferta a Deus, primeiramente confessando o seu pecado e depois em favor do povo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio não como um sacerdote, mas como nosso sumo sacerdote. Ele veio intervir na nossa questão. Ele veio com uma missão sublime da parte do Pai, para na cruz do Calvário derramar o seu sangue precioso para a nossa salvação. E agora, nós, como grandes pecadores, podemos receber uma grande salvação, porque a salvação é grandiosa, é algo que só em Jesus podemos alcançar. Então recebemos uma grande salvação de um grande Salvador. E agora, portanto, passamos a desfrutar da esperança eterna, do privilégio, da promessa de saber que vamos morar no céu com Jesus. Mas eu quero terminar essa reflexão pensando com você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Venha Jesus. Você é um grande pecador. Você precisa receber essa grande salvação de um grande Salvador. Porque quem não receber Jesus como Salvador vai
estar perdido para sempre. E nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, falando acerca do trono branco. E ali, aqueles que não receberam Jesus como Salvador, que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, vão para o fogo eterno. Aqui fala do juízo final. Portanto, você é um grande pecador, precisa atentar para a grande salvação de um grande Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, e o único, capaz de salvar o homem, para você se livrar do grande trono branco. Então, que tal vir a Jesus agora mesmo? Crer nele como teu Salvador. Para me salvar e salvar você, ele foi até a cruz, morreu, derramou o seu sangue precioso, foi sepultado, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. Se ele voltar hoje, qual está sendo ou qual é a tua condição nesse momento? Você vai subir com ele ou vai ficar perdido para sempre? Venha Jesus agora mesmo, enquanto tem vida, enquanto ele está dando oportunidade para crer nele. Seja feliz para sempre, você e a sua família, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.